Desde o anúncio da inclusão de crianças de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, em janeiro deste ano, o Ministério da Saúde já enviou para o Piauí mais de 22.700 doses pediátricas. Com isso, o total agora é de 199.400 doses distribuídas para este público específico. Para falar sobre a quantidade de doses e sobre outros assuntos relativos à Covid-19, nós estamos recebendo no estúdio o superintendente do Ministério da Saúde no Piauí, o doutor Ferdinand Feitosa. Superintendente, obrigado pela presença. Prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. O senhor está no sistema O Dia de Comunicação, sistema mais tradicional de comunicação do Piauí, com jornal, portal, rádio, TV. Então, prazer recebê-lo aqui e dar as boas-vindas ao senhor em nome do sistema O Dia de Comunicação. Queria começar conversando com o senhor sobre essa questão das crianças, depois a gente parte para outros assuntos. Então, inicialmente, no Piauí, como é que o Ministério da Saúde tem avaliado não só o envio de doses, superintendente, mas também a aplicação dessas doses e, é claro, essa dúvida que às vezes existe, ou muitas vezes existe, em relação ao pai, leva ou não leva, vacina ou não vacina? Boa tarde, Douglas. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde a todos os espectadores do Dia News. E essa é uma questão que tem confundido a cabeça de muita gente, entendeu? É opcional a vacinação, é um direito do pai levar ou não a criança para ser vacinada. O que o Ministério da Saúde fez foi adquirir vacinas suficientes para vacinar toda a população infantil do nosso país. Inclusive aqui no Piauí, como você já citou, nós já encaminhamos para cá 200 mil doses aproximadamente, sendo 150 mil da Pfizer e 50 mil da Coronavac. Que são as duas marcas aprovadas pela Anvisa. Aprovada pela Anvisa. Lembrando, inclusive, que isso equivale a cerca de 60% da primeira dose para toda a população infantil do Estado, que gira em torno de 331 mil crianças. Está falando de 5 a 11. De 5 a 11, no caso da Coronavac, de 6 a 11. A Coronavac não pega de 5, só de 6. Então, o Ministério tem cumprido a sua parte, a gente espera, o Piauí também tem cumprido a sua parte, tem feito esse esquema de vacinação. E na cabeça dos pais fica essa dúvida, porque tudo nessa doença é dúvida. É uma doença que acometeu o nosso planeta de 2019 para cá, ainda vem sendo estudada e, quem sabe, logo, logo a gente vai conseguir conviver com ela. Ela não será mais erradicada. Ninguém espera a erradicação desse vírus em pouco tempo aí, nos próximos anos, mas sim a convivência do ser humano com ela e nosso organismo conseguindo se proteger dessa doença que acometeu o nosso planeta. O senhor falou de um assunto interessante, tocou num ponto que eu considero importante, que é o seguinte, ninguém imagine, e eu defendo isso, superintendente, já venho defendendo isso há muito tempo, dizendo isso, ninguém imagine que você vai ter a sua vida de volta, como era antes da pandemia, da noite para o dia. Isso não vai acontecer. O que o superintendente está dizendo é aprender a conviver, porque com o passar do tempo, nós vamos ter mais opções de vacina, vacinas atualizadas, inclusive já há uma possibilidade de atualização agora das vacinas, incluindo não só a cepa original, mas as novas cepas até a Ômicron, e tem também, vão surgir remédios, vão surgir medicamentos, então vai ser uma doença controlada, como o senhor disse, e as pessoas vão poder conviver. O que vai ocorrer é que a gente vai ganhar nossa liberdade aos poucos, não é, superintendente? Devagar, uma coisa a cada dia, não é tão fácil assim, não vai ser erradicado. Inclusive, eu não sei se o senhor pode confirmar, mas muitos infectologistas dizem que a vacina vai fazer até parte agora do Plano Nacional de Imunização. Né? Já faz. Na verdade, nosso plano de todo ano, todo ano ela vai ter, vão surgir novas cepas, como surgem a todo dia. As mais agressivas serão estudadas, serão desenvolvidas novos imunizantes para essas cepas. E o nosso organismo, a cada dia, se Deus quiser, vai ficando mais resistente, vai conseguindo se imunizar. 85% da população praticamente se imuniza sozinho. E a gente, se Deus quiser, vai chegar num contexto em que vamos transformar esse vírus em uma gripe comum, dessa que a gente vacina uma vez por ano e consegue ficar o ano todinho sem sintomas dela. Superintendente, outro problema que o Ministério da Saúde tem enfrentado,
os estados têm enfrentado, os municípios também, é a quantidade de fake news e de mentiras em relação à Covid-19, principalmente em relação à vacinação. Porque eu fico imaginando aqui, o governo federal compra as vacinas e repassa para estados e municípios. Se a gente for analisar o que o governo federal já gastou na compra de vacinas, não é fácil. O Brasil hoje ocupa uma posição privilegiada, isso eu estou falando em relação ao planeta, né? Quer dizer, o Brasil hoje vacinou mais do que os Estados Unidos, pra vocês terem uma ideia. Então, o Brasil vacina e vacina muito, mas tem essa questão da fake news. A vacina vai gerar um problema. Tem até um infectologista que morreu recentemente, eu não lembro o nome, um infectologista que é conhecido, que disse que o uso exagerado de doses vai favorecer a criação de um vírus mais resistente. Quer dizer, são tantas fake news que, de uma certa forma, compromete esse trabalho importante do governo federal, né? Douglas, como eu venho te falando, são muitas correntes. O desconhecido sempre leva a essa divergência de opinião, a essa visão do que realmente é o vírus. Então, nós temos correntes de médicos aí que não acreditam que a vacina possa ser eficiente o suficiente. Temos correntes que não, que tem que vacinar. Eu acho que, nesse momento, nós temos que nos apegar ao que temos. Manter a higiene pessoal, usar máscara, distanciar-se o quanto for possível, utilizar a vacinação, entendeu? Se proteger nossas crianças. Então, esse tipo de fake news hoje no país, ela se dissemina em todas as situações, em todos os segmentos, em todos os setores, e a cada dia também a gente vai conseguir conviver com elas. A gente vai separar o alho do bugalho. Então, para a questão da saúde, que é uma coisa que é algo que depende da nossa vida, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Não estou dizendo que você não deva ouvir, não deva analisar cada coisa que você vê, principalmente antes de divulgar, você deve ter cuidado de checar, de conferir se aquilo não é uma fake news, se aquilo não vai se disseminar prejudicando toda a nossa população. O Ministério já mandou para os estados e o Distrito Federal mais de 440 milhões de doses. No total? No total. É muita dose. Aqui no Piauí, nós já recebemos 6,5 milhões de doses. O Estado já aplicou 5,6 milhões, para você ter ideia do número de doses que já foram aplicadas no nosso Estado. Praticamente toda a nossa população alvo dessa vacina já tomou pelo menos a primeira, já tomamos a primeira, a segunda e até a dose de reforço. Inclusive, o Piauí figura em segundo lugar no ranking nacional de estado que mais vacinou. Perfeito. Não é? E, superintendente, essa logística do Brasil, essa logística que já foi criada há muito tempo, a logística no sentido de postos de vacinação, salas de vacinação, esse contato, essa integração entre municípios, estados e governo federal, toda essa logística garantiu essa rapidez, ajudou nessa rapidez, porque já é um hábito da vacinação no Brasil, diferentemente de outros países? Sim, o Brasil, nós já temos toda uma expertise, toda uma estrutura montada para isso, fazer com rapidez, com segurança e com eficiência. Os nossos profissionais da área de saúde, eles são excelentes, excelentes mesmo, não são bons não, eles são excelentes. Então, eles têm conseguido fazer isso com uma velocidade espetacular. E o nosso cidadão, ele já tem o hábito de tomar vacina. O Brasil já vacina contra tudo. Então, nós já temos esse hábito de tomar a vacina. Então, isso ajuda muito na hora da execução. E toda essa logística que foi feita pelo governo federal, ela foi espetacular. A vacina é adquirida, de São Paulo ela é distribuída para o país todo, entrega para o Estado distribui para o município, tudo isso num tempo muito, muito rápido. Então, chega no braço do povo muito rapidamente, Douglas. Superintendente, e qual é a previsão daqui em diante? Porque agora chegou-se a um nível, por exemplo, de que, eu estou falando do Piauí, eu não sei exatamente a situação dos outros estados, mas no caso do Piauí especificamente, é uma luta do Estado, do governo federal e também dos municípios, para chamar a população que tomou a primeira e não tomou a segunda, para chamar a outra parcela que tomou a segunda e não tomou a dose de reforço. Quer dizer, aquela discussão de quarta dose, quer dizer, a maioria dos cientistas, dos médicos, a maioria diz, olha, você pode falar agora em quarta dose, a gente tem que chegar até a dose de reforço com o máximo de pessoas.
E procurar cobrar Pfizer, enfim, Sinovac, todos, que façam vacinas já atualizadas com as novas cepas. Então, qual é a previsão agora de compra de vacinas, de distribuição? Como é que está o contato do Ministério com esses laboratórios, essas farmacêuticas, no que diz respeito às vacinas chamadas atualizadas? Olha, algumas dessas informações, elas são muito restritas a Brasília, não chegam até a gente. O que nós podemos te passar é que nós hoje, que ninguém precisa se preocupar, que nós hoje temos vacina suficiente para a imunização de toda a nossa população. Inclusive, de todas as crianças do país, as vacinas já foram adquiridas. Já estão no Brasil. Já foram adquiridas, são cerca de 20 milhões de doses, né, que é para imunizar toda a nossa população infantil. Foi feita toda uma logística para que essas crianças fossem vacinadas, caso os pais queiram vaciná-las, entendeu? Você pode tomar uma dose aqui, tiver que viajar, pode tomar uma dose em outro estado, em outro município. SUS ou Sistema de Saúde, não tem problema? Em todo lugar não tem problema. Se o município, de repente, se sentir prejudicado, ele pode mandar uma nova estrutura organizacional para o Ministério, que o Ministério redireciona as vacinas para aquele município. Então, com relação à vacinação, com relação à existência da vacina, nosso povo hoje não tem o que reclamar, não precisa se preocupar. Não falta vacina, não falta distribuição de vacina. A nossa equipe de profissionais de saúde nos municípios, né, que são dos municípios, a distribuição pelo Estado tem sido feita em tempo hábil. Então, isso é muito importante e isso, sem dúvida alguma, deixa a nossa população tranquila. Eles não têm que se preocupar com isso. O que eles têm que se preocupar é em se cuidar. Sentiu, teve sintoma, vai fazer o exame, vai fazer a testagem, saber se está com Covid, se isola, entendeu? Hoje, você via no começo, Douglas, dizia, você tem que ficar 14 dias isolado. 4 dias hoje. Você vê como a evolução vai evoluindo. Vai evoluindo. Então, 4 dias hoje, no 5º dia, você está no seu trabalho de volta. Então, se você vê os sintomas, já teve pico aí em que nós tivemos mais casos de Covid no dia do que todos os dias dos outros anos. E o número de mortes foi reduzido a uma quantidade bem pequena. Então, tudo isso vai deixando a nossa população mais tranquila. E, como você citou agora há pouco, de acordo com o andar da carruagem, nós vamos voltando ao nosso normal. Claro que vai demorar um pouquinho para que nós tenhamos aquele normal que nós tínhamos antigamente, com liberdade total para tudo. Mas se todo mundo fizer a sua parte, vai chegar um momento que o nosso normal vai ficar quase igual àquele, ou igual, ou até melhor, porque nós agora aprendemos a nos cuidar. Nós somos forçados a aprender a nos cuidar. Acho que a pandemia, ela trouxe essa lição. Claro que todo mundo não vai seguir, não é uma coisa, mas boa parte da população vai seguir. Por exemplo, eu conheço muita gente que diz o seguinte, todo ano eu gripava, esse ano eu não gripei, porque está usando máscara. Porque está lavando as mãos, não está adoecendo por conta de mão suja. Os hospitais, os dados mostram que caiu demais a questão de diarreia, disenteria, quer dizer, aquelas doenças causadas porque a higienização das mãos, enfim, sob esse aspecto, os novos hábitos foram positivos, né, presidente? E sem falar, Douglas, o seguinte também, até 3 anos atrás, nós tínhamos o hábito de ficar em multidões. Então, aquela disseminação era muito, muito próxima, muito rápida, todo mundo falando em cima do outro. Se um tivesse um vírus, que geralmente se propaga pelo ar, a velocidade disso era muito rápida. Agora não, se evita a multidão, se usa máscara, todo mundo está tendo cuidado, todo mundo se preocupa se vai adoecer. E isso é fundamental. Com relação a essa questão, muita dúvida na cabeça dos pais, das crianças, com relação à vacinação da criança, do infantil, entendeu? A Coronavac, por exemplo, ela usa a mesma vacina que ela usa no adulto. De 6 anos em diante, a vacina é a mesma, apenas a quantidade, a dosagem aplicada é menor, né? E é uma plataforma já usada há anos. Há anos. Então, ela aplica 0,5 ml na criança. No caso da Pfizer, a Pfizer desenvolveu uma vacina à parte. Enquanto o adulto leva 30 microgramas do imunizante, a criança só leva 10. E ele teve cuidado, a Pfizer, inclusive, de, no frasco, no invólucro do adulto, vem com a tampinha roxa. E da criança com a tampinha laranja. Então, os próprios pais, ele podem observar isso durante a aplicação, entendeu? Se ele não tiver como levar, e nem o responsável levar a criança até o posto de vacinação, ele pode mandar uma pessoa, pode fazer um documento de punho e mandar dizendo que está autorizando a vacinação daquela criança.
Entendeu? Então, todas as facilidades estão sendo criadas para que a gente consiga levar segurança ao maior número de pessoas possíveis no nosso país, no nosso estado e nos nossos municípios. Superintendente, muito obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-lo aqui. Estamos sempre de portas abertas, porque, como o senhor disse, não é um assunto que não vai se esgotar da noite para o dia e a gente vai precisar sempre que necessário que o senhor retorne para a gente atualizar as informações. Douglas, eu que agradeço a toda a população por estar nos ouvindo. Dizer que o Ministério da Saúde está aqui na Magalhães Filho 519, é uma superintendência, tem toda uma estrutura, estamos à disposição. Temos o nosso Integra MS, que qualquer cidadão pode acessar o site e acompanhar tudo o que está acontecendo no país, em todos os programas. E temos também o Instagram do Ministério da Saúde, que você pode acessar, pode ver o que está acontecendo, as notícias do dia a dia. Então, são sistemas que são atualizados, são sites que são atualizados diariamente, são redes sociais que são atualizadas diariamente, algumas até por hora. E o Ministério da Saúde se coloca à disposição para fazer o seu papel, que é fazer um SUS mais forte, que é levar segurança à nossa população, levar saúde de qualidade.